Olá, serei seu professor nesta videoaula de programação no ensino numérico fresadora. Vamos começar? Vamos acessar aqui então Using Template, vamos escolher aqui a nossa máquina que é de demonstração, que é o milling, que é a fresadora. Percebe-se que no anterior, quando a gente escolhe o demo, o torneamento, a gente tem os eixos X e Z. Então, a gente trabalha diâmetro e comprimento. No milling, a gente vai trabalhar as coordenadas x, y, z. Então, eu tenho x, eu tenho y indo lá em profundidade e o z na altura. Essa é a diferença, então, do equipamento. Na realidade, esse equipamento aqui seria um centro de usinagem. Em alguns casos, a gente tem até de 3, 4, 5 eixos, ok? Então, a gente vai escolher essa opção, criar esse equipamento aqui através da nossa programação. Vamos clicar aqui e vamos dar o Start na nossa programação. Enquanto vai carregando o nosso programa, no seu material de apoio nós temos aqui a programação do nosso desenho a ser realizado, que é essa peça aqui. Então percebe que a gente tem um blank quadrado, retangular, de altura de 15 milímetros, largura de 80 e comprimento de 110. Vamos selecionar então toda essa nossa programação, copiar com o botão direito aqui do mouse, copiar ou Ctrl C, e vamos aqui então abrir nossa programação, bem similar ao editor no CNC. Vamos clicar aqui em gerenciamento. Percebe-se que não há nenhum código nosso aqui ou nenhuma programação, então a gente vai ter que criar uma nova programação. Vamos em New, vamos colocar aqui então Instituto Monitor, a sigla IM, vamos colocar 003. Ok, mais um ok. Abriu aqui nossa programação. Ctrl V, ele vem carregando aí toda a nossa programação aqui, ok? O que é interessante observar a diferença, que quando a gente clica aqui no tarugo, a gente tem o bloco. Então aqui a gente tem o cilindro, a gente tem o tubo, nós temos aqui o bloco centrado, que não é o nosso caso, o nosso é só o bloco. Quais foram as medidas que eu trabalhei aqui nesse desenho? Então, rapidamente aqui, só para a gente fazer a comparação, eu tenho aqui em X1, estou considerando aí em torno de 110, vamos considerar aqui então 110. Vamos considerar aqui, então, 80, que é o comprimento, e 15, que é a altura, tá certo? Logo em seguida, temos todos aqueles comandos preparatórios que vocês já aprenderam na parte de torno CNC, são similares. A única diferença que nós temos aqui é que a gente tem que escolher a ferramenta, em vez de ser T1, T2, a gente vai considerar o T igual. O que é o cutter? Ele está relacionado à fresa. Então, a gente tem aqui a opção Offset, a gente escolhe o diâmetro da fresa. Nesse caso, a gente está escolhendo a fresa de diâmetro 32, ok? E o M6, ele sempre vem acompanhando para a troca rápida da ferramenta. S, quem é o S? O S está relacionado à rotação. Então, se você pensar na formulinha RPM é igual velocidade de corte vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque eu vou estar pensando na medida do diâmetro da fresa em milímetros. Dividido, né? Dividido por π, que é uma constante da circunferência, vezes o diâmetro. Então, como o nosso diâmetro aqui é 32, a gente está considerando uma rotação bem rápida de 3000 RPM. Mas se a gente fizer esse cálculo aí, ele pode ser bem menor. O F, então, é o avanço em milímetros por minuto. E aí a gente tem a preparação. Primeiro ciclo. Quem é o primeiro ciclo? É o ciclo de desbaste. Ele vai dar um pré-desbaste nessa face, considerando aqui o ponto zero da máquina. Essa ferramenta vai fazer um desbaste nesse sentido aqui, ó, fazendo essa oscilação aqui, ó, ok? Então, a gente chama aqui de faceamento. Ele vai dar um desbaste mais ou menos aqui de 1 milímetro mais ou menos, tá? No comprimento Z1 aqui, ele vai estar dando um desbaste aqui de 1 milímetro mais ou menos. Então, a gente vai colocar a peça nesse
na simulação aqui, como ele está apoiado na mesa, então ele vai descer a fresadora igual ali a figura, conforme mostra ali o porta-fresa ali dando um faceamento, ok? Voltando aqui então, a gente vai vir com a ferramenta rápido, X200, Y200, Z200, que é o posicionamento do porta-ferramenta, e nós estamos aqui trocando rapidamente uma outra ferramenta, que é o diâmetro da fresa de 20. Para que esse diâmetro de 20? A gente vai estar fazendo aqui ó, o posicionamento de 20, como aqui é uma distância de 10, o diâmetro vai dar em torno de 20, já vai pegar mais ou menos essa distância aqui ó, de 10 milímetros. Então a gente vai começar com esse contorno aqui ó, lateral, ok? Então a ferramenta vai passar aqui nesse contorno, pela leitura aí das nossas coordenadas absolutas, e aí ele vai fazer um desbaste, né? Vai remover todo esse material fazendo uma parte retangular. E depois a gente avança com essa ferramenta e ela faz todo esse contorno aqui e a gente vai dar um ciclo de repetição para que ele faça aí o acabamento, ou melhor dizendo, a correção aí da parte do faceamento, ok? Então, a gente vai utilizar nesse caso o repeat, que é o IFISP inicial e o IFISP final, que esse passo serão 3 vezes. Se eu quiser considerar 5 vezes essa rotação, esse acabamento, 5 ciclos ou 10 passes, ele vai fazer isso daí. Então, G0 é o posicionamento que a fresa vai se direcionar. M5 ele está relacionado para parar o fuso da ferramenta e M30 a finalização da programação. Só que aí eu entro com o IFISP 1, que é o início da minha subrrotina. Ou seja, aqui é o término. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas aqui terminou a programação, só que ele está vinculado com essa repetição aqui, ó. Ele está vinculado com essa repetição inicial aqui, ó. Então eu coloquei em seguida do final da programação o início da subrrotina. Então a gente vai estar trabalhando aqui com essas coordenadas, que vocês vão trabalhando, vocês já aprenderam isso, as coordenadas em relação ao ponto 0, que o nosso ponto 0 está aqui, em relação à altura, esse posicionamento. Então a gente vai descer a ferramenta e vai fazer todo esse contorno. Bom, fazendo todas essas coordenadas e descendo aqui então, a gente vai ter o final da nossa subrrotina. Ok? Então a gente vai fazer aqui então a nossa simulação através dessa programação, de uma explicação aí bem rápida, e vamos aqui fazer a nossa simulação para ver como é que fica a nossa peça no fresamento. Primeiramente então ele vai fazer o pré-desbaste, vamos colocar em 3D aqui para a gente visualizar melhor. E aí em seguida vem a nossa fresa de 10 milímetros, fazendo aí o nosso contorno e a repetição. Se você quer editar, então volte aqui no Edit. Olha lá quanto tempo leva-se essa peça aqui, em torno de 122 minutos para desenvolver essa peça. E se você quer, por exemplo, alterar aqui então a sua ferramenta, você vem aqui em Offset e altere aqui o diâmetro das ferramentas, as coordenadas e assim por diante. Uma coisa importante a gente lembrar é que se você considerar, por exemplo, um diâmetro de 50, ele vai vir mais ou menos aqui. Então, 25 ele já está sendo considerado do ponto 0 para cá. Se a gente avançar com a ferramenta aqui, ó, mata a peça. Então, é muito importante a gente selecionar o diâmetro da fresa nesse desenvolvimento desse produto. Ok? Bom, pessoal, espero que esteja claro aí o assunto sobre programação no Sinumétrico Fresadora. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula e até a próxima.